Olá pessoal, bem-vindo aqui ao nosso curso de Trigonometria Básica. Nesse curso nós veremos alguns tópicos, uma introdução, um segundo tópico que vai tratar sobre medidas de arco, no terceiro tópico nós falaremos sobre funções circulares, No quarto tópico vamos falar sobre relações fundamentais, e um quinto e último tópico nós vamos falar sobre transformações. A bibliografia que eu vou recomendar para esse curso: vou recomendar o livro do professor Gerson Ies. O livro é o livro de fundamentos de matemática elementar. É o volume 3. Mas fiquem à vontade para buscar esse assunto em qualquer livro que desejarem. Isso aqui é apenas uma recomendação. Bem, no tópico de introdução, vamos fazer uma introdução breve sobre o assunto, nada muito aprofundado. E no tópico medidas de arco, nós vamos falar sobre grau, unidades de grau, unidade radiano e talvez vamos falar muito rapidamente sobre uma terceira unidade grado. Em funções circulares, nós vamos falar sobre as principais funções: o seno, o cosseno e a tangente. E talvez a gente comente também sobre as outras funções, que é secante, cossecante, cotangente, mas as principais são essas três que eu falei. Em relações fundamentais, a gente vai falar sobre a relação fundamental propriamente dita, vai falar sobre identidades. No quinto tópico, transformações, nós vamos falar sobre adição, multiplicação, divisão, arco, metade e produto. Então esses são os assuntos que nós vamos abordar nesse curso de trigonometria básica. O objetivo do curso é fornecer uma base para os alunos que vão ingressar em cursos de ciências, física, matemática, física, química, biologia, e cursos de engenharias, cursos de tecnologia, para aqueles alunos que vão formar uma base, quer dizer, aqueles alunos que precisam de uma formação de base logo de início, fazer os cursos de cálculo ou mesmo o pré-cálculo, que é o cálculo zero. Então vamos lá, vamos fazer uma introdução aqui, tomar o tópico introdução, para a gente começar o nosso curso. Introdução, vou colocar aqui novamente introdução.
Introdução. Bem, a trigonometria é uma ferramenta matemática bastante antiga, né? A trigonometria ela surge por volta de 2000 a.C. Surge por volta de 2000 AC. Bastante tempo. 2000 AC. E por que ela surge, né? Surge porque começa a aparecer algumas necessidades. Que necessidades são essas? É do homem realizar medidas indiretas. Medidas indiretas. Bem, quais seriam essas medidas, né? Por exemplo, distância entre as margens de um rio. Distância entre as margens de um rio. O homem não podia simplesmente pegar uma corda ou qualquer tipo de instrumento de medida e atravessar o rio, seja lá como for, para medir do outro lado, dada a extensão e as dificuldades daquilo. Então ele precisava de métodos para fazer essa medida. Medidas indiretas propriamente dita. Daí o surgimento, o aperfeiçoamento da trigonometria. Isso é um exemplo. Mas poderiam ter outros exemplos também, né? Por exemplo, vou citar aqui uma outra necessidade. Poderia achar necessário fazer medidas tipo altura de templos. Altura de templos, por exemplo. Ou mesmo montes, montanhas. Templos, montes, montanhas. Também poderia ser uma coisa muito mais complexa de achar, né? Eu poderia colocar aqui uma outra necessidade. Distância entre a Terra, planeta Terra, e a Lua. Uma coisa muito mais difícil de ser medida, né? Acredito que se não for através de medida indireta, fica bem complicado realizar essa medida. Então todas essas necessidades motivaram ao desenvolvimento da ferramenta matemática trigonometria. Mas a gente poderia perguntar o seguinte: quais foram as áreas do saber, né, que motivaram o desenvolvimento da trigonometria? Quais foram essas áreas? Então vou colocar aqui algumas delas, sem a pretensão de esgotá-las. Área do saber. Eu poderia colocar aqui nas áreas do saber, poderíamos citar arte das guerras, arte das guerras. Uma outra, agricultura, por exemplo. Agricultura. Astronomia. Agrimensura. Navegações.
Bem, muitas foram as áreas do saber que motivaram o desenvolvimento da trigonometria. Claro que essas motivações, todas elas, em razão das necessidades humanas, né, para isso. Eu não vou aqui esgotar esse assunto, porque é um assunto mais para você conhecer a história de como ocorreu esse surgimento. Nosso curso é mais voltado para uma parte prática, então nós vamos nos encontrar na nossa próxima aula, que é medidas de arco, tá? Então até a próxima, grande abraço.